Ó, a gente tem aí uma notícia ruim, né? Que o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Mas é uma cirurgia simples também. É artroscopia, que é uma cirurgia sem muito trauma. Diz o departamento médico do Flamengo que não deve interferir no tempo de volta do Bruno Henrique, que era ali, né, de 12 meses, no máximo, cerca de 1 ano de recuperação para o Bruno Henrique. Mas é uma situação meio complicada, né, Mauro? Porque o Bruno Henrique, ele é um jogador que depende muito do físico. Ele é um jogador de pura explosão, velocidade. Eu mesmo conversei com meu irmão, que é referência em ortopedia esportiva hoje no Brasil, e ele disse, é muito complicado ele voltar 100% da sua... que ele volte no seu auge físico, porque ele depende muito da explosão e é uma lesão muito séria no joelho. É preocupante o futuro do Bruno Henrique? Justamente, a gente vê o Paulo Henrique Ganso, nunca foi um jogador de velocidade, de explosão, e mesmo assim, as cirurgias no joelho prejudicaram muito a carreira. Assusta uma expectativa do futuro do Bruno Henrique mais pra frente, até pelo jeito como ele joga e a gravidade dessa lesão, Mauro? Mais uma cirurgia? Eu entendi essa cirurgia como meio que um arremate da outra. É um reparo, né? Não é nada demais não, uma coisa simples. Eu entendi dessa maneira, né? É mais limpeza. Exatamente. Foi o que eu compreendi, até pelo que a gente já viu de tantas cirurgias desse tipo, né? A outra, sim, a reconstrução de uma parte que rompeu, que é muito delicada. Eu acho que ele vai virar um centroavante. Ele não vai depender tanto das arrancadas. Não vai ser um jogador que vai jogar sempre em velocidade, vai dar uma arrancada ou outra, eventualmente, mas não vai ser mais aquele jogador, até porque pela idade. Eu acho que naturalmente já iria mudar com o tempo a sua maneira de jogar. E acho que ele vai virar um centroavante. Ele cabeceia muito bem, tem presença de área, e vai virar, de repente, mais um centroavante. Desenvolver mais o jogo de pivô e passar a trabalhar mais dentro da área, correndo num espaço menor do campo. Eu acho que esse vai ser o futuro dele. Acho pouco provável, realmente, que ele consiga ter uma condição de atuar em velocidade com todas aquelas arrancadas como ele sempre fez, né? Mas ele tem outros predicados, eu acho que ele pode se adaptar numa outra forma de jogar. Se você pegar mal comparando, não estou comparando jogadores, claro, mas eu quero o Cristiano Ronaldo que ele virou. O Cristiano Ronaldo é jogador de lado de campo, jogava pelos lados, né? Com muitas arrancadas, driblando em velocidade, mudando de direção. De repente passou a ser um cara de referência, cabeceia absurdamente também, sobe lá no último andar, passou a ser um goleador de área. Eu acho que o Bruno Henrique, obviamente guardadas todas as devidas proporções, acho que ele vai ter que fazer uma adaptação para uma outra forma de jogar. É muito provável. O que não significa que ele não possa correr, né? Mas talvez não possa dar todos aqueles tiros, né, que ele dá durante o jogo, quando arranca com a bola, e driblando, e botando a bola na frente. Independente da lesão, se não fosse lesão, a idade também. Exato. Você vai perdendo isso. Naturalmente, tudo. Acho que ele já iria mudar. Acho que a cirurgia deve acelerar um processo de adaptação numa outra função. Acho até que ele já deve pensar nisso, e o técnico que com ele for trabalhar tem que pensar nisso, para quando ele estiver voltando, já começar a imaginar de que maneira, falando com os médicos, preparadores, vou ter condições de fazer, olha, isso aqui vai estar mais limitado, tal, fazer uma projeção e começar a mudar a forma de jogar. Eu acho que é perfeitamente normal. O jogador muda a maneira de jogar. Eu lembro que o Roberto Dinamite sempre foi centroavante. Aí quando chegou no final da carreira, o Romário subiu, houve uma fase que o Roberto virou meia. O Romário era o Romário naquelas arrancadas dele, põe a bola na frente, ele ia embora, né? E o Romário tinha uma coisa que, assim, eu não me lembro de outro jogador fazer igual. Como ele me irrita profundamente atacante distraído que não presta atenção na última linha, né? No último homem, para não ficar impedimento. O Romário ficava no limite. O Romário, se jogasse hoje, ele ia ser o terror do VAR. Porque muitas vezes ele não estava impedido e dava um impedimento, porque ele ficava no limite. E ele era muito atento, ele prestava atenção no último homem, e o Vampeta jogou com ele, ficava no limite. Sempre aquela ameaçada assim. Dava ameaçado e tal, mas ele estava o tempo todo olhando. Dava um migué que estava olhando para lá, mas ele está de olho. O zagueiro distraía, estava dando condição. Petia a bola para ele saía na cara do gol, saía em condições muitas vezes e fazia aqueles gols que tinha muita frieza para finalizar. E o Roberto, muitas vezes, foi o cara que metia as bolas para o Romário. Isso em 86, quando o Romário estava subindo, era moleque, e o Roberto já era mais veterano. Aí o Roberto jogou na Portuguesa também, durante um breve período, 89, e também não era só um cara de área, ele distribuía o jogo, porque o Roberto não era um jogador de rara habilidade, mas tinha boa técnica, sabia dominar uma bola, sabia dar um passe. Como artilheiro do Valorizeiro. Sim, até hoje. E era um cara inteligente dentro de campo, sabia fazer o jogo. Se adaptou a outra função. O Rincon foi recuado para volante, era um meia mais ofensivo, mudou de função, na época até com o Luxemburgo. Isso acontece. Alguns jogadores viram zagueiros, laterais que viram zagueiros, né? O Sérgio Ramos era lateral.
né? Virou zagueiro. É campeão do mundo na lateral. No lateral, virou zagueiro. Ninguém imagina hoje o Sérgio Ramos como lateral. Então acho que o Bruno Henrique vai ter que virar um centroavante, um homem mais de área, trabalhando num setor, numa área menor do campo. Ele que hoje corre ali 40 metros, 50 metros atrás da criança ali. Acho que isso deve mudar. Mas é muito cedo, né? A operação dele, eles fizeram uma estimativa de 10 meses, né? Tem o quê? 2, 3 meses que ele se machucou? Então já tem muito tempo até lá. Vai voltar, se tudo correr bem, na metade do ano que vem, alguma coisa em torno disso. Você citou o Arboleda, né? Eu tenho a informação que o Arboleda tem treinado forte. Está treinando muito forte. E que teria até, digamos, condições de estar nesse grupo aí, seria um grande reforço. Mas por decisão, estou dando a informação que eu recebi, por decisão do São Paulo, para evitar que possa ter algum probleminha, volte a sentir alguma coisa, e ele poderia ficar fora da Copa do Mundo. Então, para preservar o jogador, entendendo que era uma cautela necessária para ele participar da Copa e para protegê-lo também, o desejo dele é participar da Copa do Mundo. Claro, decidiu não colocar no pacote para esse momento do São Paulo, mas ele já está treinando forte, a recuperação foi muito boa, o que é uma boa notícia, né? Sem dúvida, para o São Paulo, quando ele voltar, e para ele, a garantia de evitar um probleminha que pode ressurgir e pode tirá-lo em cima da Copa do Mundo. É isso. Ô Vamp, essa situação do Bruno Henrique, né? Você disse que ele já mudaria, mas o Bruno Henrique ainda explorava muito a velocidade. Eu falei que quando ele se machuca. Mas vai prejudicar muito o futebol do Bruno Henrique, porque tudo bem, ele pode ser um bom centroavante, mas a grande virtude dele, onde ele era decisivo realmente pro Flamengo, era aquele tapa na bola na esquerda, que ninguém segurava, e ali, até quando o Flamengo pegava equipes retrancadas, sempre saía do Bruno Henrique um desafogo ali pela ponta. Você acha que como centroavante, se realmente ele mudar a sua forma de jogar por causa dessa lesão que foi grave, você acha que pode prejudicar muito o futebol do Bruno Henrique? Ou você acha que ele pode ser muito eficiente também como centroavante? A gente sempre torce aí pela superação, né? A gente viu atletas aí com... que você esperava que não ia voltar mais, esse negócio de lesão, por exemplo, assim... Eu vi esse negócio de artroscopia, a gente viu que o Baresi jogou na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, 5 dias depois fazendo a artroscopia, que é mais uma limpeza, né? Mas o Bruno Henrique a gente torce muito, porque ó, o Vidal viu o Rodinei jogando e falou, ó, avião. Eu fui jogar um jogo de festa aí, que são uns 8 anos atrás, pô, o Bruno Henrique lá no estádio do Barueri lá, parecia um foguete, irmão. Ele passava assim, a gente olhava assim, eu Edmilson, digo, o que é esse maluco aí? Um foguete. Não vai perder logo isso da noite pro dia, né? Foi uma lesão muito séria, mas a fisioterapia, às vezes o cara fala assim, professor, é 10 meses. O médico joga muito pra cima, né? Às vezes o cara se recupera em 7. Porque se recupera em 7, pode, viu? O departamento médico... mas aí tá certo, porque... tem que jogar pra cima, né? Porque pode ter uma intercorrência aí, mas... E depois, se não cumpre aquele prazo que já foi dado, a gente, aqui entre nós vamos dar uma cornetada, né? Vamos dar uma cornetada. Esse departamento médico desse clube aí não é eficiente. Falou 7 meses, já estamos no 9º mês. Como é que for? Então, o médico... Eles preservam esse negócio de prazo, ampliam e tentam, todos, o departamento, claro, é o médico, é o fisiologista, é todo mundo, tenta antecipar o prazo. Eu acho isso é normal, perfeito. Ó, um assunto que já gerou muito debate no Flamengo é o departamento médico. E em cima dessa situação do Bruno Henrique, o Ederson, ex-jogador do Flamengo, que passou maus bocados lá com lesão, ele se pronunciou e deu uma declaração polêmica. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ó, primeiro, o cirurgião, o Luiz Antônio Vieira, responsável, né, que vai ser o responsável pelo procedimento da cirurgia, ele deixou claro, o Bruno passou por uma cirurgia complexa de reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral-lateral e do canto posterolateral. O tipo de reconstrução realizada fez com que precisássemos deixá-lo imobilizado por 6 semanas. Como disse o Mauro aí, 6 semanas, um pouco mais
de um mês e meio, com poucos movimentos. Sabemos que isso favorece uma produção de aderência na articulação. Ele atualmente se encontra com o joelho estável, então é uma informação importante que o Bruno Henrique se encontra com o joelho estável, boa extensão, mas na questão da flexão ainda precisamos de evolução. Como está com 3 meses, indicamos uma artroscopia para liberar aderências da região e manipularmos o joelho para que alcance a flexão total da articulação. Então está explicado aí o porquê da cirurgia, é para liberar as aderências da região. Então, realmente, é mais um procedimento para evolução do Bruno Henrique e não uma complicação da lesão no joelho. Aí o Ederson, por sua vez, ex-jogador do Flamengo, ele se pronunciou sobre essa cirurgia do Bruno Henrique, a nova cirurgia. Infelizmente, já vi esse filme. Sinto muito pelo Bruno Henrique. É complicado estar nas mãos de pessoas, olha aí, ó. É complicado estar nas mãos de pessoas que não sabem o que fazem. Então, ó, o Ederson bem insatisfeito com o que ele passou no Flamengo. Você lembra, Mauro, qual foi a lesão dele? Eu lembro que foi uma entrada criminosa, né? Foi do Fagner? Foi do Fagner. Foi do Fagner, o Ederson teve uma lesão gravíssima e aí ele ficou por muito tempo. Mas o Ederson, já, assim, além dessa lesão, ele teve várias lesões, né? Na carreira inteira, né? E no Flamengo ele ficou um tempão ali, teve até um problema depois de câncer e tudo mais. Sim, foi. Teve vários problemas de saúde, né? Enfim, infelizmente ele foi um jogador marcado por muitos problemas. Não foi só esse da disputa de bola com o Fagner, que foi que teve muita repercussão na época. Hoje, o departamento médico do Flamengo já vem sendo menos questionado, né, Mauro? O departamento médico do Flamengo não está tão cheio quanto já esteve naquele período. Parece que houve uma melhora, né? Sim. Tem menos gente lá no departamento médico, sinal de que o trabalho melhorou, né? Porque houve um momento que tinha 10 jogadores machucados, uma coisa absurda. Agora, tem esses dois que estão com lesões graves, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. Só voltando para a rádio, Mauro, para te devolver a palavra. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre a declaração polêmica do Ederson sobre o departamento médico do Flamengo, depois da notícia que o Bruno Henrique vai passar por uma nova cirurgia. Mauro. Então, hoje, você estava falando do departamento médico, hoje são poucos jogadores machucados, né? E dois com situação grave aí, né? Não é culpa do departamento médico, né? O cara se machuca, paciência. Longa recuperação, mas não tem mais aquela turma toda ocupando lá o departamento médico, né? Agora, esse tipo de coisa que o Ederson falou é muito difícil, né? Uma coisa entre ele e os médicos do Flamengo, né? Não tenho a menor condição de fazer um comentário sobre isso, eu não sou médico, quem sou eu para falar a respeito de um assunto como esse? Ô Vamp, quando um jogador, ele sofre a lesão e fica muito tempo no departamento médico de um clube, a gente viu, com o Ederson ele questiona muito. Tem jogadores que até buscam atendimento fora do clube, né? Quando não tem confiança no departamento médico. Você já viu essa situação acontecer? Você já teve alguma lesão que você sentiu que o departamento médico não te tratou da melhor forma? Não, nunca tive problema no departamento médico, não. A única lesão grave que eu tive na minha carreira toda, uma dos traumas assim, torcer tornozelo e moleza, foi a lesão de cruzada. Só que tinha um problema no Corinthians, né? O Corinthians, na época, o doutor Joaquim Grava estava brigado lá com a diretoria. O doutor Joaquim era médico da seleção e do Corinthians por um certo tempo, junto com o doutor Runco, lá do Flamengo. E aí, eu digo, pô, mas o doutor já foi meu médico aqui, então deixa o doutor me operar. A diretoria do Corinthians não deixou, né? E eu, como funcionário, também fui muito bem operado também pelo doutor Moisés Cohen, né? Operei com ele. E aí depois a recuperação, né? Fazer a fisioterapia. Tanto que eu encontro o doutor Moisés, eu nunca tive mais nada também no joelho. Ele fala, pô, Vampir, eu errei na sua cirurgia. Anos depois ele falou pra mim, eu digo, mas como, doutor? Você errou na minha cirurgia, você não senti nada. Não, era pra operar a sua cabeça, não o joelho. Isso é verdade. Eu digo, peraí, doutor, pô, não, mas o pós-cirurgia que você tem que estar muito motivado pra fazer as fisioterapias, viu? Eu mesmo... Eu fazia tudo certinho. Eu chegava dia de sexta, eu falei, sextou, não vou fazer nada. Eu saía, tomava meu gelo. Porque você tem que ter... fazer fisioterapia, você tem que... Tem que ter saco, né? Muito apoio mesmo. Muita vontade mesmo. Em cima do que o Asmar colocou sobre
à mesa para a gente conversar é o seguinte: alguns atletas estrelados, eles têm, entre aspas, um staff particular. Né? Eu te falo, professor, que os preparadores físicos do clube não gostam, viu? Não, então, mas eles têm... a maioria tem. Os mais estrelados, né? Eles têm um staff particular, fisioterapia, às vezes até um médico. Quando a relação é muito boa, eles interagem. Entendeu? Que é o mesmo tratamento que o fisioterapeuta, por exemplo, faz no clube, aquele que vai fazer na casa do atleta, faz a mesma linha. Então, intensifica a recuperação. Eles se entendem. Por exemplo, o Neymar tem o Ricardo Rosa, que é da seleção e também do Paris Saint-Germain. Então não dá... não dá confusão. Às vezes é o mesmo profissional. Médico, a mesma coisa. Eles podem... mas ele é meu médico há 10 anos, eu não queria cortar o vínculo. E esse médico é amigo do outro, ou então conhece, o outro respeita. Eles conversam. Por telefone, o que você está fazendo? Estou fazendo aquilo. Então, existe isso. Existe essa interação. Existe também aquilo que o Vampeta acabou de dizer aqui. Em alguns momentos, existem narizes torcidos. Né? Aquela equipe do clube não se sente confortável sabendo que o atleta está sendo cuidado ou tratado por outro. É um negócio caminhar na linha do equilíbrio, então é um monte de cristais aí com muito temor para que eles não trinquem. É mais ou menos isso, né? Tá certo?